Meus irmãos, vamos dar início ao nosso trabalho de meditação da palavra do nosso Deus nessa noite. E eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor já no livro de Apocalipse, capítulo 3. Mas antes eu quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco, a você que ainda vai nos acompanhar, e que Deus em Cristo possa nos abençoar. Apocalipse, capítulo 3, onde nós iremos ler do verso 1 ao verso de número 6. Hoje nós iremos tratar da igreja de Sardes, tá? Quinta igreja. Ontem nós discorremos na igreja de Tiatira e hoje nós iremos tratar a igreja de Sardes. Então, Apocalipse, capítulo 3, vamos fazer a leitura bíblica da palavra do Senhor nessa noite. E eu convido você a estar com a palavra do Senhor na sua mão, seja no meio eletrônico ou impresso, para acompanharmos a leitura e também o estudo bíblico. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nomes de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste. Obedeça-o e arrepende-te. Mas, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá que hora sobre ti virei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus em Cristo nos abençoe com sua palavra, hoje e eternamente. Então, antes de nós começarmos a discorrer na palavra do Senhor, eu quero lhe convidar para você fechar os seus olhos, para nós orarmos e nos apresentarmos as nossas vidas ao Senhor Deus. Soberano nosso Deus e amado Pai, nós queremos aqui, meu Deus, diante da tua grandeza, nos colocar diante do Senhor em um coração humilde, de temor e tremor, para buscar tuas misericórdias, para te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, porque somos homens e mulheres falhos e pecadores. Nos perdoe as nossas ofensas, os nossos erros e falhas, no nome santo e bendito de Jesus. E nessa noite, Paizinho Santo e querido, eu rogo e suplico as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, e que o Senhor possa me usar como instrumento de bênção para levar a tua palavra aos corações sedentos, que estão desejosos em ouvir e aprender da tua palavra. Que essa palavra de hoje, ela traga salvação e edificação para a glória, honra e louvor do teu nome. Assim eu te oro, Papaizinho Santo e querido, e por fé te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor. Então hoje nós vamos tratar da carta à igreja de Sardes. E a palavra Sardes quer dizer príncipe de gozo. Na antiguidade, foi a capital do antigo reino da Lídia, na Ásia Menor. Estava situada ao sul de Tiatira, conhecido pela sua riqueza. A importância da cidade era devido ao seu poderio militar. Situada no alto de uma colina, amurada e fortificada, sentia-se
inabalável a cidade. Mas Alexandre o Grande a invadiu e a sitiou. Seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Mais tarde, em 218 a.C., Antíoco Epifânio dominou a cidade da mesma forma que Alexandre o Grande. E isso por causa da autoconfiança e falta de vigilância dos seus habitantes. Então, aqui, quando nós olhamos o panorama da cidade de Sardes, nós vamos ver que uma cidade de habitantes orgulhosos. E eram tão orgulhosos que achavam que eram invencíveis ou impenetráveis. Mas por duas ocasiões, os inimigos a invadiram. E da mesma forma, Jesus ele vai usar esse aspecto da cidade sobre a igreja de Sardes. Então, nesse momento, nós iremos começar a analisar o conteúdo desta carta. Então, a primeira coisa que nós vamos observar dentro dessa carta, como eu sempre falo, é que a carta ela tem destinatário e remetente. Destinatário é aquele que envia, remetentes são aqueles que recebem. Então, o destinatário desta carta continua sendo o anjo da igreja. Veja a leitura do versículo 1 de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 de Apocalipse, que diz: ao anjo da igreja de Sardes escreve. Então, o destinatário é ao anjo da igreja de Sardes. O seu remetente, está escrito que é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E segundo, as 7 estrelas. Olha o que diz o complemento do versículo 1 do capítulo 3 de Apocalipse. Isto diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aleluia! Então, querido, essas características são aplicadas à pessoa do Espírito Santo e à pessoa de Cristo. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 4, ele vai nos informar justamente sobre o Espírito Santo, que diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, Jesus Cristo, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. No versículo 16, vai dar também outra característica de Jesus Cristo. Tinha ele na mão direita 7 estrelas. Aleluia! Ele está associado aos 7 olhos do Senhor, que discorre sobre a terra, de acordo com Zacarias 4, versículo 10. Diferentemente das outras cartas, certo? Nós vimos essa aplicação ou essas referências somente ao Senhor Jesus Cristo. Mas aqui em Sardes, nós vamos encontrar essa referência tanto a Cristo quanto à pessoa do Espírito Santo, tá? Então, aqui está associando ao aspecto escatológico, né, bíblico, lá em Zacarias 4:10, e que em Isaías, capítulo 11, versículo 1 ao verso 2, nos dá uma melhor descrição desses 7 Espíritos de Deus, né, e que tem 7 olhos. De acordo com Isaías, profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, ele vai dar essa descrição, que é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Então, essas são as características do Espírito. Então, esses 7 Espíritos de Deus, eles estão com os seus olhos e observam tudo, demonstrando o quê? A onipresença de Deus em todos os lugares. Então, essa onipresença, ela é um aspecto de quem? De Deus, mas você acha no Filho e você acha também no Espírito Santo. Então, aqui reforça a doutrina bíblica da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Aleluia! E cabe nós também dizermos que a carta à igreja de Sardes, ela vai ter a mesma estrutura das demais. Nós vamos encontrar aqui Jesus
elogiando alguns dos crentes em Sardes, alguns poucos foram fiéis. Nós vamos encontrar Cristo grandemente protestando contra aquela igreja por causa de obras mortas. Vamos encontrar Cristo corrigindo aquela igreja, chamando eles ao arrependimento e que andassem no Espírito, como está descrito, por exemplo, lá em Romanos 8:1, né? Que diz que devemos andar não pela carne, mas devemos andar no Espírito. E, por fim, nós vamos encontrar nessa carta Jesus chamando, né, os crentes lá em Sardes ao arrependimento e dando recompensa. Ou seja, Jesus disse que eles iriam ser vestidos de brancos e que Jesus também não negaria aos que eram fiéis e que não riscaria o nome deles do livro da vida. Aleluia! Então, essas aqui são os aspectos da carta que nós vamos explorar bem melhor a partir de agora. Mas cabe ainda ressaltarmos, por último, que a interpretação mais consistente, bíblica e histórica a respeito do anjo da igreja, aqui deve ser entendido como quem? Como o pastor. Então, essas cartas foram dirigidas primeiro ao pastor, mas também às suas respectivas congregações e aos seus membros que estavam aos seus cuidados. Glória a Deus. Então, nós vamos agora discorrer Cristo protestando contra a igreja, tá? Então, infelizmente, a igreja de Sardes recebeu grande protesto das obras sobre Jesus Cristo em relação às suas obras. E o versículo, ele vai nos dizer ainda na parte B do versículo 1 do capítulo 3, aquilo que ele tem dito em todas as outras igrejas, em Éfeso, em Esmirna, em Tiatira, e agora vai dizer também em Sardes, eu conheço as tuas obras. Aleluia! E nós já exploramos grandemente isso. Por que Jesus usa essa expressão, conheça as tuas obras? Porque Jesus sabe de todas as coisas, ele está em todo lugar, ele sonda mentes e corações, e foi dado a característica do Espírito Santo como aquele que tem 7 aspectos de visão e compreende tudo que se passa nesse mundo inteiro. Tá? Olha o que diz a parte final do versículo 1. Conheço as tuas obras. E o que Jesus vai dizer sobre essas obras? Conheço as tuas obras, tem nome de que vives, mas está morto. Jesus protesta contra a igreja de Sardes, porque era uma igreja que aparentemente parecia estar viva, mas estava morta. Jesus é irônico aqui. Justamente o ponto forte da igreja era o seu ponto fraco. Nesse sentido, o pastor Hernandes Dias Lopes explica muito bem em seu comentário nesse texto, onde ele disse: a igreja de Sardes vivia de aparência. A fama da igreja era notável. A igreja gozava de grande reputação na cidade. Nenhuma falsa doutrina estava prosperando na comunidade. Não se ouve de balaamitas, nem dos nicolaítas, nem mesmo dos falsos ensinos de Jezabel. De fato, nós não encontramos nenhuma repreensão no sentido de desvio doutrinário e nem de heresias no meio da igreja. Mas era uma igreja que vivia de aparência, querido. Sardes estava morta, ou seja, era basicamente composta por pessoas não redimidas, ou seja, pessoas não salvas, e não regeneradas, ou seja, pessoas que ainda não tinham experimentado o novo nascimento. Consequentemente, continuavam mortos em seus delitos e seus pecados. Os crentes de Sardes eram como os evangélicos de hoje, na sua maioria, que vão para a igreja por modismo e usam as congregações como clubes sociais para seus próprios deleites e não para servir, amar e adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Mas assim como Cristo desnudou a falsa aparência dos membros da igreja de Sardes, ele continua desmascarando
sabe, aqueles que estão aparentemente vivendo nas igrejas. Aleluia! Não existia vida espiritual, mas mundanismo dentro da igreja de Sardes. A igreja estava amando o mundo e se conformando com ele. Será se não é um retrato da igreja atual, aonde muitos líderes, muitos pastores, achando que estão prestando serviço ao reino, começam a introduzir coisas mundanas na igreja para atrair aos de fora. Mas esse tipo de estratégia não agrada a Deus e é motivo de ser repreendido pelo próprio Senhor. Esse tipo de vida, queridos, vida de acordo com as coisas do mundo, ela gera morte. Não brinquemos de ser cristãos, irmãos. Olha o que diz o versículo 3. Lembra-te, pois, do que caíste e ouviste. Então, esse tipo de vida, de mundanismo, que as pessoas estão levando para a igreja e tentando atrair, ela gera morte, não gera vida. A exemplo está aqui a igreja de Sardes, uma igreja que tinha aparência de vida, mas estava morta. Por isso, foi objeto de grande protesto de Jesus Cristo. Como nós estamos vivendo nas nossas igrejas, nós de fato temos vivido uma vida baseada na adoração em espírito e em verdade, ou nós temos vivido uma vida baseada no mundanismo, nas coisas que o mundo oferta e achamos que ainda oferecemos um culto agradável a Deus? Se for como as características de Sardes, queridos, Deus quer abrir nossos olhos e não nos deixemos enganar. Aleluia. Agora nós vamos ver Cristo, ele chama a igreja a um novo recomeço. Aleluia. Isso que é mais lindo e maravilhoso em Deus. Apesar dos erros, apesar do afastamento da doutrina bíblica santa e verdadeira, Deus é o Deus da graça, é um Deus gracioso e está sempre disposto a nos perdoar. Então, Cristo chama a igreja de Sardes a um novo recomeço. Cristo está nos chamando a um novo recomeço. Cristo te chama, meu irmão. Cristo te chama, minha irmã, a um novo recomeço. Se você não tem vivido uma vida que agrada a Deus, se você tem vivido mais no mundo do que para as coisas de Deus, Cristo está te chamando para um novo recomeço. Olha o que diz o versículo de número 3. E começa especialmente no finalzinho do versículo 2, que diz: Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e obedeça-o e arrepende-te. Aleluia! Então, Cristo, ele nos chama aqui no versículo 3, na parte inicial, para nós nos lembrarmos, ou seja, para a igreja de Sardes, se lembrar do que eles receberam e do que eles ouviram. O novo recomeço começa, sabe por onde? Por ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós poderíamos perguntar, mas o que eles ouviram e o que eles deveriam se lembrar, o que eles deveriam guardar e o que eles deveriam voltar, é justamente a palavra de Deus. A igreja de Sardes, meu irmão, minha irmã, tinha se apartado da pureza da palavra de Deus. Mesmo aqueles que ainda não eram convertidos, não tinham desculpa, pois os mesmos, dia após dia, ouviam a palavra de Deus, mas demonstravam indiferença à palavra do Senhor. Jesus tem nos chamado, Jesus tem chamado multidões para se converter a Ele, mas as pessoas estão na igreja, ouvindo a palavra, mas continuam indiferentes ao Evangelho, porque continuam com uma vida de pecado,
não abandonam o pecado e não deixam as vidas mundanas para viver uma vida baseada na palavra de Deus. Por isso a igreja de Sardes, querido, ela vivia de aparência, ela ouvia, ela sentia a presença do Espírito, mas resistia a este mesmo Espírito. Então, queridos, nós não devemos resistir ao Espírito Santo de Deus. Não resista ao Espírito Santo. Então, Deus está nos chamando para voltar à sua palavra. Não acreditamos em fábulas, em contos. A palavra de Deus, ela é viva, ela permanece para sempre. O Senhor disse que céus e terra passariam, mas a sua palavra jamais passará. Aleluia! Então devemos viver uma vida pautada na palavra de Deus. E aí, queridos, além de Jesus chamar para que a igreja de Sardes lembrasse do que recebeu e do que ouvia, o Senhor Jesus chama a igreja à obediência e ao arrependimento. Leia comigo a parte aqui do versículo 3, que diz: lembra-te, pois, do que recebestes e ouviste. Obedeça-o e arrepende-te. Obedeça-o e arrepende-te. Em relação à obediência, lembramos da palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz: sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Jesus aqui nos chama a uma verdadeira fé, que junto com o arrependimento constitui o que chamamos de conversão. Então, queridos, deixe religião de lado, deixe preceitos de homem de outro e se converta ao grande Deus e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio trazer religião. Jesus veio trazer Ele mesmo para o mundo, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo não apontou religião A, Cristo não apontou religião B. Todas as religiões, queridos, levam o homem a muito engano. Então, Cristo não trouxe religião, Cristo trouxe a Ele mesmo para a humanidade. E o que nós estamos fazendo de Cristo? Muitos de nós estamos trocando Cristo pela religião e estamos vivendo uma vida de religiosidade, porque muitos pensam que ir para a igreja é ser um servo salvo, ir para a igreja é ser um cristão genuíno. Mas a exemplo nós temos os crentes de Sardes que iam para a igreja, que ouviam a palavra de Deus, mas não se convertiam e não abriam o coração para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E como é que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Por meio da palavra de Deus, que a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Por isso que a palavra do Senhor diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, ele entra e ceia e permanece para sempre. Essa porta não é a porta da frente da casa, mas é a porta do teu coração, aonde a palavra do Senhor tem batido dia e noite, mas você tem resistido, você tem, recebido a palavra com indiferença. Não olhe a palavra de Deus com indiferença, irmãos. Receba ela como vida, salvação. Aleluias. Então, Cristo chama a igreja para um novo recomeço. E esse novo recomeço vem pela lembrança da palavra dele ministrada nos corações, mesmo dos rebeldes. E aí Cristo chama a obediência e arrependimento, a uma conversão genuína. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus, diante dessa situação, dessa dureza de coração, Jesus adverte a fidelidade da igreja. Olha o que diz o versículo 3, na parte C, lá na parte final. Mas se não vigiares, vireis sobre ti como um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Aleluia!
de acordo com o teólogo Grant, a igreja de Sardes é como a própria cidade, pois, de acordo com esse mesmo autor, anteriormente Sardes foi conquistada 2 vezes, porque os guardas não estavam sobre os muros e os assaltantes escalaram o despenhadeiro para abrir os portões para os invasores. A igreja de Sardes está sendo repreendida pela mesma falta de vigilância. Foi como nós vimos. A cidade de Sardes, muito orgulhosa, rica, tinha uma muralha que eles imaginavam que era impenetrável. Mas nos dias de Alexandre o Grande, homem guerreiro estratégico, adentrou, as muralhas e invadiu a cidade. Por quê? Porque os vigílias estavam dormindo. E isso é um recado de Jesus para o pastor, para o anjo da igreja, para os líderes da igreja. Não durmam, sejamos vigilantes e sejamos atalaias do Senhor. Não nos calemos diante dos erros e das falhas e de pecados, mas que possamos avisá-los como vigílias que estão em uma torre alta, olhando para todos os lados atento, para chamar as ovelhas à atenção quando elas caminham num caminho de morte. Não sejamos como esse pastor da igreja de Sardes, que estava morto, tinha aparência de vivo, mas estava morto. Consequentemente, a sua igreja, que estava a seus cuidados, também tinha essa mesma característica. Mas, se não vigiares, é o que diz a palavra, virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra ti. Isso aqui é sério. Jesus nos evangelhos muitas vezes avisou sobre essa vigília. Vigiai e orai, porque os dias são maus. Vigiai e orai, porque um dia eu virei como ladrão. Aqui eu quero recordar para vocês do episódio no qual Jesus tratou sobre 10 virgens, aonde ele chamou 5 prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes, elas, armazenaram azeite suficiente para as suas lamparinas, mas as 5 tolas, as loucas, elas não tiveram a vigília necessária e relaxaram e não colocaram o azeite necessário. E logo, de repente, o azeite daquelas loucas e prudentes acabaram. E nesse momento que acabaram, queridos, a Bíblia diz que o Senhor, ele volta. E quando aquelas 5 prudentes estão a caminho do encontro do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, as loucas gritavam e pediam que as outras repartissem o seu azeite com elas. Mas as 5 prudentes diziam não, porque pode ser que acabe. Então, querido, não espere ser abastecido pelos outros, porque pode ser que na hora do sufoco os outros não irão poder socorrê-los. Então, te abasteça deste azeite, que é a fé, é a perseverança, é a palavra de Deus, para nós nunca duvidarmos dos tempos e dos dias e da santa palavra de Deus aos nossos corações. Então, aqui Jesus está praticamente dizendo, olha, o teu Senhor está voltando. Nós estamos na iminência da volta de Jesus Cristo. Como é que você está, irmão? Você está fiel, lendo a palavra, meditando na palavra, orando? Como é que você está, meu irmão? Como é que está a sua vida espiritual? Ou você tem vivido uma vida 24 horas, lendo porcarias, passa o dia todinho na internet, mas não estuda, não medita e não tem nem a coragem de mandar uma mensagem de ânimo para o irmão que possa estar desanimado diante da situação no qual nós estamos vivendo. Então Jesus adverte, mas se não vigiares, virei. Então Jesus aqui está nos advertindo também, queridos. Se você, se nós estávamos dormindo em relação às coisas de Deus, é hora de nós nos despertarmos, de vivermos uma vida que agrade a Deus e o adoremos em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz que é dos tais que o Senhor Deus
procura. Aleluia. Graças a Deus. E agora, queridos, diante de tanta rebeldia dessa igreja, o Senhor usa de tamanha misericórdia, que ainda oferece recompensa aos poucos que se encontravam fiel naquela igreja e aos que se arrependessem de seus pecados. Leiamos o versículo 4 e o versículo 5. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido das vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Então ainda há recompensa para os fiéis, mesmo que sejam pouco, e para aqueles que venham a se arrepender. A recompensa é que Jesus disse, e comigo andarão de branco. Esse andar refere-se no presente texto, é representante e escatológico, isto é, em companhia do próprio Cristo em todos os tempos e em todas as eras. O branco é a cor de retidão, da pureza e da inocência. E aqui ele vai nos falar do livro da vida. Livro este que é o livro de Deus, em quem são registrados os nomes dos cidadãos do reino dos céus e de suas obras. Jesus ainda diz, e confessarei o seu nome. Aleluia! Aqui eu quero recordar com vocês Mateus capítulo 32, versículo 33, aonde Jesus diz, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Porque qualquer, queridos, que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, capítulo 32, versículo 33. Então, queridos, vejamos uma coisa. Confessar o nome de Jesus não é somente você dizer eu creio em Jesus, mas confessar o nome de Jesus é você dizer que crê em Jesus e viver de acordo com a sua palavra. Tem pessoas que imaginam que basta dizer eu creio em Jesus e, sabe, as coisas vão acontecer de uma forma única e perfeita. Não, queridos. Lembramos o que Tiago disse. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus e não devemos negligenciar nenhum item da sua eterna palavra, queridos. Então, irmãos, confessemos a Jesus, não só dizendo eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, como se fosse da boca para fora, mas confessamos Jesus e vivamos de acordo com a sua palavra, de acordo com o seu evangelho. Aleluia! Então, para nós concluirmos, Jesus está no meio dos candeeiros, como nós já vimos, e também anda no meio dos candeeiros. Ele sonda a mente e corações, e que tem os 7 espíritos, ou seja, os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Então, não há nada que o Senhor não esteja, sabe, atento e que esteja fora do alcance dos olhos de Deus. Até mesmo o pecado mais bem guardado no coração do homem, ele conhece. Por isso, aqui nós encontramos na carta à igreja de Sardes, Jesus elogiando apenas alguns poucos, que tristes era essa realidade da igreja de Sardes. Porém, Jesus protesta por ter a igreja uma aparência de vivo, mas estava morto. Esta morte tinha implicações espirituais e morais. Por isso, as obras da igreja não foram achadas dignas diante de Deus. Eram obras mundanas, contaminadas com as coisas do mundo. Por isso, Cristo faz um chamado, queridos, ao arrependimento, para voltarmos à palavra de Deus
e andar no Espírito, proporcionando um novo recomeço. Caso contrário, virá como um ladrão com juízo. Por fim, queridos, oferecendo-lhes recompensa, tanto para a igreja de Sardes, quanto para os dias de hoje, aos que vencerem, andar com vestes brancas, ter seu nome voltado para a vida, ser confessado por Jesus, aleluia, e dar ouvido ao Espírito, porque só Ele pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Por isso, queridos amados que nos ouve e nos assiste, nós devemos viver uma vida de santidade, que busque a Deus e que sirva a Ele de todo o nosso coração. E eu quero te convidar nessa noite, você que andou nos caminhos do Senhor, que se desviou, que não tem vivido a vida de forma vívida, eu te chamo para esse arrependimento. E eu te peço que você busque a Deus em arrependimento e fé. Faça de novo uma aliança com Deus. E você que ainda não aceitou Jesus e que ainda não se converteu a Cristo, eu te chamo e te faço esse apelo. Receba e se converta a Jesus Cristo. Então, queridos, eu quero te convidar a orar nesse momento, uma oração de reconciliação, uma oração de salvação nesse momento. Então, se você crê e se você quer receber e se reconciliar a Jesus, ore comigo nesse momento e repita essas palavras. Senhor meu Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Reconheço que andei distante dos teus caminhos, mas reconheço o teu senhorio, a tua palavra que é eterna. Eu te peço, Senhor, perdão em Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Me receba, se esse é o desejo. Abra teu coração para Deus nessa hora e diz: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, se você recebeu Jesus, se você se reconciliou, busque, volta para a igreja, para a liderança da igreja, fala com o teu pastor. Se você estiver próximo de nós e quisermos ser pastoreado por nós, aqui da Primeira Igreja Batista de Mata Roma, nós estaremos de coração aberto para recebê-los e de dar todas as orientações necessárias. Continue conosco, queridos. Amanhã nós iremos, sim, de fato, fazer a exposição da Carta à Igreja de Filadélfia. E eu lhe convido para você convidar outras pessoas para que nós possamos fazer esse estudo. Eu espero que esses estudos possam ajudá-los, edificá-los e levá-los a muito a salvação. E que a graça de Deus seja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Mas ainda eu quero orar finalizando. Soberano nosso Deus e amado Pai, eu só quero te agradecer pela tua palavra. E que o Senhor possa mover os nossos corações na direção da obediência, da fé e da conversão genuína. E que possamos, meu Deus, ter um verdadeiro encontro com Jesus. E que esse encontro, ele não se faça de aparência, mas seja vívido na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta, em nosso redor. Obrigado por aqueles que nos acompanharam, por aqueles que ainda irão acompanhar, e que o Senhor derrame uma chuva de bênção sobre cada um. Proteja e livre-os de todo mal. É essa oração que eu te faço e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma boa noite para todos, com a graça e a paz do nosso Deus.